Nós estamos num contexto em que a própria União Europeia foi o primeiro continente a dizer: vamos nos libertar da dependência energética, vamos avançar com um compromisso de não termos um impacto ambiental no clima em 2050. E depois antecipamos e pusemos um marco para o meio termo, para 2030. E, portanto, vamos reduzir a nossa dependência de combustíveis fósseis, vamos reduzir o nosso consumo de energia, vamos reduzir o nosso impacto em termos de poluição e de destruição do ambiente. E isto foi uma visão que nos permitiu dizer: sim, vamos fazer as coisas, mas vamos fazer as coisas bem, não vamos fazer as coisas de tal modo, como muitas vezes se discutia no passado, agora não interessa, vamos crescer de qualquer maneira e depois a seguir a gente corrige. Isto gasta 2 vezes o dinheiro e há coisas que nunca mais se podem corrigir. E nós, infelizmente, vimos isso em muitas zonas da Europa, mas também vimos isso em Portugal. O excesso de construção em determinadas zonas, o excesso de pressão urbanística e ambiental sobre zonas turísticas que, no fundo, matam essas zonas. E, portanto, quando a seguir nós tivemos a pandemia, e a pandemia ameaçou-nos de ficarmos com uma quebra, antes de mais nada, a morte das pessoas, mas depois a própria maneira de evitar o contágio, levou a que, de facto, houvesse um risco enorme de que aquelas zonas, aqueles países que mais dependiam no seu perfil económico do contacto entre pessoas ou dos transportes, essas regiões foram completamente destruídas. E, portanto, todas as zonas turísticas, todas as zonas que exportavam matérias-primas, todas as zonas que estavam inseridas em redes industriais, onde era preciso, de facto, haver fisicamente peças a chegar e peças a partir, ficaram numa destruição total. E, portanto, nessa altura, os fundos estruturais, que são exatamente para fazer esta convergência, que são fundos de médio e longo prazo, para fazer o desenvolvimento regional, também nós percebemos, também eu percebi e a minha equipa, percebemos que se nós não criássemos ali, porque é uma política forte da União Europeia, uma espécie de balão de oxigênio para a emergência, que nós iríamos ficar com regiões completamente destruídas, ou porque são mais pobres e não tinham tanta capacidade, ou porque tinham uma forte presença de populações idosas, ou porque não tinham as estruturas sanitárias adequadas, e então nós permitimos que todos os países, e Portugal também beneficiou isso, de repente utilizassem os fundos para, em 10 dias, os reprogramar. E foi com isso que se pagou parte de layoff nas empresas, que se deu apoio às empresas de capital circulante e de emergência, que se pagaram as máscaras, que se foram aí distribuídas, que se pagou os desinfetantes, que, enfim, fez-se aquilo que se puseram computadores nas escolas. E nós percebemos também, e aqui tento ir um bocadinho, a seguir tivemos agora a crise da guerra da Ucrânia, mais uma vez os fundos estruturais estão a dar apoio, e digamos, chamamos-lhe care agora, mas estão a dar apoio aos municípios e às pessoas e às entidades que acolhem refugiados. Portanto, o acolhimento dos refugiados é pago a 100%, e nos casos em que não há a possibilidade de gerar faturas com um per diem, com um montante de 40 euros por refugiado, precisamente para que eles sejam bem acolhidos. Mas isto são extras, digamos assim, da política regional, da política de coesão, mas são extras que são muito importantes. Mas, de facto, quando houve esta crise, sobretudo a crise do Covid, também foi a União Europeia que desenvolveu o programa das vacinas, que depois financiou as vacinas, e aqui estamos nós, de facto, enfim, passada uma crise a ter outra. E nesta segunda crise também percebemos que aquela agenda que tínhamos de nos libertarmos dos combustíveis fósseis, sobretudo em países e em regiões que têm tanta energia solar e eólica, se transformou numa urgência muito maior do que no passado. E por isso é que quando nós pensamos no futuro, pensamos na Europa do futuro, estamos a pensar numa Europa
muito mais ecológica, digamos assim, muito mais digital, muito mais inovadora, porque nós conseguimos aguentar através da internet. Toda a gente fez reuniões pela internet. Portanto, nós também percebemos que algumas deslocações que estávamos a fazer, alguns consumos que estávamos a fazer, não eram necessários e, portanto, que estávamos a criar um impacto sobre o planeta que também não era necessário. Também a União Europeia fez uma coisa única. Nós, todos os senhores autarcas que aqui estão, sabem que é preciso ter cuidado com o orçamento, não gastar mais do que aquilo que se tem. E uma das, digamos, dos princípios básicos da União Europeia era que nunca se endividava. Mas a crise foi tão grande que, pela primeira vez, nós, Comissão, com o apoio do Parlamento e com o apoio dos Estados-membros, fomos ao mercado. Fomos ao mercado pedir dívida, contrair dívida. E estamos a emitir dívida. E é com essa dívida que nós estamos a distribuir o dinheiro para fazer um relançamento da economia. Mas isso significa que este dinheiro que está a ser, nós vamos ter de o pagar, é uma dívida de longo prazo nos mercados internacionais, mas vamos ter todos de o pagar. E, portanto, daí que se fala também de recursos próprios, que as multinacionais também paguem alguma coisa, que as grandes empresas que neste momento estão a fugir aos impostos paguem alguma coisa na Europa. Portanto, há toda essa agenda que pode permitir que não sejam os Estados a financiar, que não sejamos nós todos a financiar o orçamento europeu, mas é outra agenda que está em desenvolvimento. Mas, entretanto, nós percebemos que estamos a pedir emprestado, vamos ter de pagar o juro correspondente e pagar o principal também, mas isso, o que é que tem subjacente? Que com este dinheiro a Europa se desenvolva e retoma a sua dimensão de tal forma que gere riqueza suficiente para se pagar, para se reembolsar. E então, de facto, esse é o PRR. O PRR é uma das peças fundamentais, bem como o reforço da política de coesão com o REACT, bem como uma parte do apoio que é dado às zonas de transição, aquelas zonas que, porque se reabilitam ecologicamente, vão ter um impacto territorial e um impacto, como é a zona de Sines, ou a zona do Pego, ou a zona da refinaria de Matosinhos, que, portanto, precisam de um apoio para criar novos empregos aí, para aquilo não entrar em depressão. 57% desse apoio vem deste endividamento internacional. Isto só para criar o contexto. Mas isto significa que o mundo em que vamos a viver, porque a Europa está toda em mudança, o mundo em que vamos viver daqui a 5 anos ou daqui a 7 anos não tem nada a ver com o mundo de onde vimos. Portanto, esta mudança cria e gera exatamente a necessidade desse esforço. Não quer dizer que não haja, digamos, infraestruturas e outras coisas que ainda são necessárias, mas cada vez mais um país como Portugal tem de pensar em criar valor, em resolver os seus problemas de uma forma estrutural, de uma forma... E isto requer muito esforço, sobretudo nestas regiões. Mas também, e aí entro um bocadinho naquilo que estamos a falar, que é o digital, o papel do digital. O potencial das redes de internet, das redes de informação, é enorme, mas para isso, digamos, a utilização inteligente desse potencial requer trabalho, requer a tal estratégia de que falamos, porque nós também temos de ter cuidado em não passarmos a utilizar palavras que são necessárias, que é um bocadinho, como dizem os ingleses, tick the box, quer dizer, tem os quadradinhos de gente, sim, 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 mas que depois não se materializam em nada. Quer dizer, quando nós dizemos que queremos ser mais competitivos, mais ecológicos, mais verdes e mais digitais, estamos a dizer o discurso certo. Mas esse discurso tem depois de ter uma materialização. E, de facto, quando nós pensamos nos territórios com mais problemas de desenvolvimento, nós percebemos que nós estamos aqui em pleno Alentejo e estamos em rede internacional. Nós temos para oferecer, em regiões como o Alentejo, aspectos que não existem em todos os outros lados. Por isso é que há aqui um património mundial, que é uma certidão, um certificado de qualidade. Por isso é que há uma quantidade de projetos que oferecem uma dimensão turística completamente diferente. Mas também estamos numa região
que beneficiou de um dos grandes projetos do Alqueva e, portanto, tenhamos cuidado com o modo como utilizamos as nossas potencialidades para não destruirmos, através de um excesso de poluição, de um excesso de concentração, aquilo que algumas regiões destruíram com o excesso de urbanismo e não sejamos, digamos, pouco inteligentes quando já aprendemos o que é que tem de ser um desenvolvimento sustentável e equilibrado. E o digital vai permitir também que toda a beleza, toda a qualidade de vida, todo o ambiente, todo o saber que está aqui residente nas universidades, e está aqui o responsável direto, o CEO do PACT 2, que ontem visitamos, isto é, esta conjugação de saber com o interesse da ADRAL e de uma série de empresas, com o interesse dos municípios, pode permitir, se for bem utilizado, que os polos, como a cidade de Évora e todos os polos à volta, se transformem em áreas muitíssimo importantes e muitíssimo interessantes para atrair não só uma população qualquer, mas sobretudo uma população qualificada, que seja capaz de gerar dinâmicas associadas e que podem acrescentar valor, e a mensagem é acrescentar valor ao modo como nós circulamos nas cidades, ao modo como nós nos protegemos do calor ou do frio dentro das nossas casas, e portanto há toda uma dinâmica de alteração do funcionamento energético dos edifícios que pode ser aproveitada, e a localização de famílias jovens, de famílias com crianças, de famílias qualificadas nesta região pode e deve ser estimulada, porque eles agora, para participarem, para terem um bom emprego, já não precisam de estar fisicamente em Lisboa, ou em Bruxelas, ou em Madrid. E eles podem, a partir de uma localização tão excepcional como esta, terem uma vida muito mais equilibrada, com uma qualidade de vida muito melhor, desde que para isso haja uma estratégia inteligente por parte de todos os diferentes núcleos e que haja o acesso àqueles bens fundamentais que não podem estar dispersos em todo o sítio, mas têm de estar acessíveis a um tempo razoável de distância para terem esse grau de qualidade. E, portanto, este pensamento que se declina ao nível do país, ao nível depois da NUT 2 Alentejo, que tem de ter a sua afirmação. E isto nota-se, e estou a falar com alguém que é perito em turismo e durante muitos anos fez, digamos, ações muito interessantes na área do turismo e penso que o Ceia da Silva não me vai contrariar se eu disser que se, por exemplo, uma valorização turística for feita ao nível de cada município, ou até para determinados mercados, ao nível da CIM, perde-se, transforma-se em ruído. Portanto, nós temos de decidir e de pensar muito bem o que é que só se pode fazer ao nível do país, que é o nível certo, o que é que se faz ao nível da NUT 2, o que é que se faz ao nível da CIM e o que é que se faz ao nível do município. E é quase como aquelas bonecas, que eu acho que espero que também haja na Ucrânia, não me apetecia muito dizer bonecas russas, mas em que há uma coerência, portanto, concreta. Isto era uma piada, enfim. Obviamente que o povo russo, muito do povo russo não tem culpa daquilo que está a acontecer, mas de qualquer maneira que haja digamos, uma coerência entre os diferentes níveis, de modo a que, utilizando os fundos extraordinários que nunca existiram nesta dimensão e que não podem continuar a existir nesta dimensão, mas também tendo em conta o que é que são as exigências para um perfil turístico, ou para um perfil agrícola, ou para um perfil industrial, ou para uma cidade, ou para uma pequena cidade, daqui a 5 anos, que é uma exigência enorme, e, portanto, o meu apelo é que não se perca esta oportunidade. O facto de nós não estarmos a reinventar a roda, como dizia a Sra. Ministra, é muito importante, porque nós não estamos, de facto, sozinhos. Os problemas que se sentem e os desafios que se sentem em regiões como o Alentejo são partilhadas, e há exemplos extraordinários, por exemplo, de utilização do digital, nem queiram saber aonde, mas, por exemplo, nas regiões, nos países mais nórdicos, naqueles países que têm extensões enormes,
que ficam todas geladas durante o inverno, e eu gosto imenso e vale a pena entrar em contacto com eles. Eles desenvolveram técnicas de valorização e desenvolvimento e criação de postos de trabalho quando vivem dispersos em regiões absolutamente inóspitas e em países como são, digamos, a Suécia ou a Finlândia, e, portanto, os países nórdicos e os países bálticos desenvolveram tecnologias. Há regiões de montanha, há regiões em perda de população e, portanto, trocarmos experiências, percebermos como é que nós podemos utilizar isto da melhor maneira possível, é em si um valor acrescentado. E por isso eu termino valorizando o trabalho que estão a fazer, o facto de estarem em contacto com o Comitê das Regiões, o Apostolos de Costas, que agora vai ser substituído pelo Vasco Cordeiro, têm de facto todos estes contactos. A DG Régio tem todos estes contactos e vocês estão aqui exatamente com os contactos que já estão concretizados e que na área digital são absolutamente essenciais.